Fala galera, olha quem tá na área, professor Rodrigo. E hoje com uma aulinha bem diferente, galera, uma videoaula. Professor, peraí, videoaula? Olha, vi uma galerinha escrevendo videoaula aí nas redes sociais, né, as redes aí e tal, na internet pra todo canto. Agora, acho que eu vou pedir uma ajudazinha da produção, porque eu tô meio perdido. Como escreve essa palavrazinha composta? Produção, quem quer participar aqui, ó? É dessa forma? Quem sabe? Tá correto, professor? E aí, será? Não sei. É dessa forma aqui, gente? Videoaula com hífen. E aí? O que será? Ou seria uma videoaula aglutinada? E aí, o que vocês acham? Primeira, segunda ou terceira situação? A segunda. E aí? Segunda, né? Quem acha que é a segunda aí? Ó, tem 3 pessoas aqui, viu, trabalhando na produção. E as três estão dizendo que é a segunda. Ora, se você em casa falou que é a primeira situação, errou! Você está errado, você não acertou. E você, ó, produção, sinto muito, cara. Vocês erraram, tá bom? Errado também. Galerinha, a forma correta é aglutinar. Por que eu tô começando a aula dessa forma hoje? Porque hoje nós vamos falar sobre o emprego do hífen. Então, bem-vindos à aula sobre o emprego do hífen. Bem-vindos com o hífen, tá bom? Do professor Rodrigo. Turminha, presta atenção. Nós vamos falar sobre o emprego do hífen, que é aquele tracinho de forma horizontal, que ele serve para ali juntar palavras compostas, ou até na separação de sílabas, entre outras funções, mas basicamente nós vamos falar nele, claro, sobre o novo acordo ortográfico. Galerinha, mas por falar em novo acordo ortográfico, já teve uma certa curiosidade de entender, professor, por que nós falamos acordo? Presta atenção, nós falamos aqui no Brasil a língua portuguesa, certo? Outros países também falam a língua portuguesa. Só que nós entendemos que a fala ela tem muito poder sobre a escrita. E com o passar do tempo, a tendência é essa língua transformar e evoluir. O que essa galera da língua portuguesa faz? Para não perder a primazia da língua, para que ela não se perca com o tempo, essa galera que fala a língua portuguesa, o próprio Portugal, Brasil, alguns países africanos, eles vão se reunir ali e fazer algumas tratativas em relação à escrita da língua. Por isso que nós falamos acordo, porque os países sentam, vão conversar, aquela galera vai bater aquele papo, certo? E eles vão entrar em acordo sobre a escrita, para que a língua não perca a sua primazia, para que com o passar do tempo nós não podemos perder essa língua. Perfeito? Isso sim é um novo acordo ortográfico. E sobre o novo acordo ortográfico nós vamos trabalhar o uso do hífen. Galerinha, sobre o uso do hífen, eu vou separar essa aula em 2 partes. Quando nós usamos hífen e quando nós não vamos usar hífen. Então, no primeiro momento, né, vamos lá, falar quando nós devemos usar hífen. Eu vou falar algumas regrinhas para vocês. Pode parecer um pouquinho chato, mas quando a gente for trabalhando com as atividades de exercício, vocês vão dominar isso aqui, sussa, tranquilo, só entender essas regrinhas nós vamos arrebentar. Vamos lá! Primeira regrinha para o uso do hífen. Usa-se hífen após os prefixos. Todos estes prefixos, eis, sem, bem, vice, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Presta atenção. Apareceu esse prefixo, automaticamente você vai usar. Se aparecer algum desses prefixos, você tem por obrigação o uso do hífen, beleza? Olha lá no exemplo, ó. Bem-vindo, lembra que eu comecei a aula falando bem-vindo à videoaula do professor Rodrigo? Apareceu o prefixo bem, está dentro da regrinha, você vai colocar o nosso amiguinho aqui, que é o hífen. Outro exemplo também, aqui, ó, vice. Está dentro desses termos, certo? Dentro desses prefixos, por obrigação, você vai colocar o hífenzinho aqui na palavra composta vice-presidente. Sussa, tranquilo? Fácil demais. O que a gente precisa aprender é que tem esses prefixos e nós devemos usar hífen. Fácil demais, vamos nessa. Olha lá, galera. Segunda regrinha para uso do hífen em vogais iguais. Se o prefixo termina com a vogal e a outra palavrinha iniciar com a mesma vogal, automaticamente você vai separar e colocar hífen. Olha aqui nos exemplos. Vamos lá. Micro-ondas. Percebe-se que o prefixo, a primeira palavrinha, termina em O e a segunda palavrinha está começando também em O. Automaticamente eu coloco o quê? Hífen, porque para vogais iguais eu vou usar hífen, simples demais. Temos outros exemplos, micro-ônibus e anti-inflamatório. Olha lá, tudo termina com vogal, uma termina com a vogal, outra inicia com a vogal igual. Simples demais. Você vai usar o hífen. Turminha, vamos lá, galera, para a terceira regra. Agora, nesse caso, são as consoantes. Usa-se hífen entre consoantes iguais. A minha primeira palavra
termina com a consoante. A minha segunda palavra termina com a consoante igual. Fácil demais. Mata logo isso aí e coloca o hífen, galera. Olha lá, subbase, interracial. Percebe-se o quê? Que o prefixo termina com B e a segunda palavrinha começa com B. Então eu vou colocar o quê? O meu amigo hífen, não é mesmo? Ó, interracial, mesmo caso. A palavra que termina com R e outra que inicia com R, eu vou usar o hífen. Fácil? Tranquilo? Até aqui, beleza? Vamos nessa. Olha lá. Quarta regrinha, galera. Antes das palavras iniciadas com H, surgiu uma palavrinha que a segunda palavra, nesse caso, ela vai começar com H, coloca o hífen. Nesse caso aqui, super-homem, né? Tipo eu, super-homem, faço tudo em casa. Lavo, passo, inclusive lavo muito banheiro, viu, gente? Olha lá, um super-homem. Então, beleza, galera, presta atenção, olha lá. Tá vendo aqui, super? A minha segunda palavra iniciou com H, vai logo. Você sabe, coloca o hífen, beleza? Vamos nessa. Quinta regrinha. Para o uso do hífen, palavras compostas por justa posição. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que é justa posição? Gente, justa posição é simplesmente um processo de formação de palavras. Eu tenho ali uma questão, uma palavra composta, formada por justa posição. O que acontece? Essa palavra, ela não vai perder a sua fonética, não vai perder o som, mesmo que a sua unidade semântica mude. Ou seja, eu tenho duas palavras que vai significar uma coisa só, mas o som dessas palavrinhas vão permanecer o mesmo. Um exemplo, presta atenção. A palavra aqui, sexta-feira, né? Sexta-feira, quando estava tudo normal e você morria de alegria porque sextava. Dava meio-dia, dava às 18 horas e você ia feliz sextar, agora não tem mais isso, né? Você tá aí preso em casa, né? Mas vendo a minha videoaula. Presta atenção, galera, esquece essa brincadeira, olha lá. Sexta-feira aqui eu tenho uma palavra e outra, mas traz um entendimento só. Você entende comigo que quando eu falo sexta-feira, eu penso apenas num dia da semana? Então ela não está por justa posição? Mudou a unidade semântica? Então apareceu uma situação dessa, você vai colocar o hífen. Beleza, galera? Show de bola! Vamos para a sexta regrinha de quando você vai usar o hífen. Usa-se hífen, hífen. Usa-se hífen em topônimos. Mas, professor, o que é topônimos, professor? Gente, simples demais. Uma palavra ali, topônimo, é quando ela fala a origem de um lugar, uma origem de uma pessoa. Olha aqui, presta atenção. Quando eu falo que você ou alguém é uma pessoa belo-horizontino, ou seja, nasceu em Belo Horizonte, eu não estou falando a origem desse cara, dessa pessoa, então automaticamente eu vou usar o quê? O meu amigo hífen. Simples demais. Sossegado? Tranquilo? Vamos nessa. Sétima regrinha para o uso do hífen. Galera, usa-se hífen em palavras compostas que designam espécies de animais botânicos. Vamos lá. Pareceu uma palavra composta, que ela vai trazer o nome de algum animal ou o nome de alguma planta, ou seja, espécies botânicas, você vai colocar o hífen. Olha os exemplos. Erva doce, uma espécie botânica, eu coloco o hífen. Peixe-boi, uma espécie de um animal que é uma palavra composta, e eu vou colocar o hífen. Fácil? Tranquilo? Pessoal, essas são as regras de quando nós vamos usar o hífen. Beleza? Galerinha, agora nós vamos para o segundo tempo, tá? Segundo tempozinho da nossa aula, que nós vamos falar as regras quando nós nunca devemos usar hífen, tá bom? Muito tranquilo. Mais algumas regrinhas aí para vocês aprenderem. Simples demais. Vem comigo, vamos aprender. Olha lá. Primeira regrinha, quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com consoante, prefixo terminado em vogal, palavrinha começar com consoante. Olha o caso aqui de autopeça. Presta atenção. Meu prefixo termina com vogal e o meu segundo elemento aqui, no caso, vai começar com consoante. Autopeça. O mesmo exemplo de seminovo, beleza, galera? Olha lá, segunda regrinha. Entre vogais diferentes. Apareceu uma situação que o seu prefixo e o seu elemento, né, no caso, seu segundo elemento, tem ali vogais diferentes, você vai aglutinar, vai juntar. Presta atenção, olha lá. Autoescola e o exemplozinho que eu comecei a nossa aula, né, falando sobre vídeo aula. Presta atenção, olha lá. Termina com a vogal e iniciada com outra. E você, ó, junta as palavrinhas, simples demais, é mesmo, galera? Terceira regra para quando você não vai usar hífen, a regrazinha do R e do S. Quando o seu segundo elemento começar com o R ou com o S, você vai, ó, juntar as palavrinhas, porém você vai duplicar ou o seu R ou o seu S. Presta atenção, eu tenho a palavra antes e a palavra social. Vou o quê? Juntar essas palavrinhas e no caso aqui no inicia com S, vou duplicar. Escrevo antissocial. Beleza, galera? Vamos para a nossa quarta regra. Quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa em vogal, tá vendo? É só uma trocazinha dessa regra, tá vendo, galerinha? Terceira para quarta. Olha que simples.
Hiperativo, eu tenho a palavra hiper e o meu segundo elemento, a palavrinha ativo, né? Meu prefixo e o meu segundo elemento, olha lá. O meu prefixo termina com Rzinho, uma consoante, e o meu segundo elemento começa com uma vogal. Então o que eu vou fazer? Junta as palavrinhas, beleza? Olha lá, eu não vou usar hífen, isso aí. Quinta regrinha, em palavras que perderam a sua composição original. Como assim, professor? Por mais que essas palavras tenham o seu processo de criação por uma justa posição, elas perderam essa composição. Por quê? Você vai ler a palavra, você não vai conseguir imaginar duas palavrinhas, você vai imaginar uma coisa só. Um exemplo, quando você pensa em girassol, você pensa o quê? Aquela florzona, né? Você não vai pensar num gira e no sol, num gira e no sol. Você vai pensar o quê? Simplesmente numa flor. A mesma coisa paraquedas, tá vendo, galera? Perdeu a sua composição original. Quando você pensa em paraquedas, você pensa o cara lá de cima, abre aquele negocinho, né, para ele nos borrachar no chão. Agora você não pensa no para e na queda, você pensa só num paraquedas, num elemento só, beleza? Sexta regra, galera, vamos nessa! Última regrazinha, em compostos que apresentam elementos de ligação, como assim? Quando apresenta uma preposiçãozinha, outro tipo de elemento que seja um elemento de ligação, presta atenção. Pedra moleque, aqui eu já tenho uma preposição e ela é responsável por fazer essa ligação. Então eu não vou usar hífen, beleza, galera? Ó, para finalizar, vamos botar só umas observações, que é umas exceçõezinhas à regra. Presta atenção. Com o prefixo sub, diante de palavras iniciadas com R, usa-se hífen. Presta atenção. Sub, região, tá vendo? O segundo elemento iniciou com R, automaticamente eu vou usar o meu hífen. Em outras situações também, que é bom nós falarmos, olha lá, com os prefixos circun e pan, diante de palavras iniciadas pelas vogais MN ou com qualquer vogal. Exemplo disso, pan-americano. Pessoal, esse assuntozinho o professor abordou do livro, tá bom? Das páginas 26 e 27. Nós temos uma atividadezinha entre as páginas 30 até a página 32, beleza? Muito obrigado por ter vocês comigo. Eu espero ter ajudado e a saudade está grande, tá bom? Até a próxima. Valeu!